Olá para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, nosso segundo episódio, 3 palavras por dia. Hoje nós vamos ver 3 nomes, 3 substantivos próprios: Deus, Jesus e Espírito Santo. Estamos sempre abordando aqui no Velho Testamento. Aqui o Novo Testamento ele é chamado de Torá, Nevim, Uketuvim. Com essas 3 letras eles formam a palavra Tanar, então é chamado de Tanar. Hebraico é escrito e lido da direita para a esquerda. Então aqui Torá, lei, Nevim, profetas, Ketuvins, escritos. E aqui na Torá, logo no primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ver a palavra traduzida para o português por Deus, em hebraico Elohim, no grego Theos. Mas a língua original do Velho Testamento é hebraico, então Elohim. Mas nós vamos olhar também um pouco no grego. Nos 4 evangelhos, nós vamos ver o nome Jesus, em hebraico Yeshua, no grego Jesus. Lembramos que os evangelhos, o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné. Então nós vamos ver Jesus, mas também vamos abordar um pouco na nomenclatura hebraica. E a partir do livro de Atos, nós vamos ver aqui hoje Espírito Santo. Em hebraico, Ruach HaKodesh, no grego, Pneumas Agion, ou Agion. Vamos lá. Então Deus Elohim, aqui está o primeiro verso em hebraico, Bereshit bara Elohim, aqui está transliterado e aqui está traduzido. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Então, o primeiro nome de Deus que aparece é Elohim. E no Velho Testamento nós encontramos muitas palavras, muitos substantivos próprios que foram traduzidos por Deus ou Senhor, muitas vezes todo em maiúsculo, né? Quando na maioria dessas palavras, elas trazem o nome de Deus, junto com um atributo glorioso de Deus. Neste caso aqui, Elohim, ele é o Deus Criador, porque no princípio criou o Deus. Então Elohim, o Deus Criador, é um dos atributos, né? O Eterno, nós vamos encontrar o Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus Altíssimo. Ele vem com alguns atributos gloriosos da parte de Deus. E aqui em Gênesis 1:1 também apresenta, o seu atributo, que é o Deus Criador, o Deus Elohim. Vamos ver então um pouquinho sobre esta palavra Elohim. Aqui mais uma vez, Elohim. As 2 primeiras letras, Aleph, Lamed, nós vamos escrever aqui um sinal maçorético. O Tsere vamos escrever aqui El. El é traduzido por Senhor, por Deus. E El, nós costumamos ver, vamos encontrar em vários nomes na Bíblia, como Emanuel, que é Deus conosco. El, aí foi traduzido por Deus, Ezequiel, o Senhor é aquele que ajuda. Ezra, que é o Daniel, Deus é meu juiz. É encontrado também em o Deus Altíssimo, El Elyon, em o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, El é traduzido por Deus ou Senhor. As 3 letras, o Aleph, o Lamed e o Rei, nós vamos escrever a palavra Eloá, que segundo o meu dicionário de hebraico aqui, também significa Deus. E com as 2 últimas letras em vermelho, essas 2 últimas letras, o Yod e o Mem, eles vão dar uma conotação de plural. Mas o hebraico ele tem algumas características acerca do plural, Nós temos um plural comum
E em hebraico existem o plural dual, que é o plural das coisas que existem em pares no universo, como mãos, olhos, faces, olhos, pernas, braços. Então, tudo que existe em par no universo, Jerusalém, né, é plural dual, Yerushalayim, né? Céu também é plural dual. Então, nós vamos encontrar aqui algumas palavras com plural dual. Mas Elohim, ele é plural de mais de dois. E nós entendemos que ele diz respeito ao Deus Trino, a Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo que alguns hebraístas, né, que são aqueles que estudam, né, a língua hebraica, eles afirmam que Elohim é um plural honorífico que é dado, né, em honra ou majestático. Quando você está lidando ou tratando, né, com uma pessoa que ela é nobre, tem títulos de nobreza, você pode usar, né, os pronomes e os verbos no plural. Então, vós sois, né, então você vai poder ver aqui que eles dizem que Elohim é plural majestático, está no plural, mas representa o singular, porque o verbo bará, criou, está no singular. Então, Elohim é plural de mais de dois para nós, cristãos. A nossa exegese cristã nos leva a entender que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam lá no início. E Elohim, tudo junto também, aqui no meu dicionário também traz a tradução de Deus ou juiz. Então, ele é o Deus Criador, ele é o Deus que concentra a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três numa mesma essência, e ele também é o juiz. Então, desde o início, nós vemos o Senhor já assentado para julgar. Então, Elohim, né? Vamos continuar aqui um pouco mais sobre Elohim. Elohim agora, quando nós passamos a Bíblia para o grego, né? E isso aconteceu cerca de 300 anos antes do Senhor Jesus nascer, na Bíblia chamada Septuaginta, que é a primeira versão grega do Velho Testamento. Ela foi solicitada por um dos Ptolomeus, que reinava em Alexandria. Eles eram descendentes lá dos generais, né, de Alexandre. E foi solicitado, então, que fosse traduzida a Bíblia para o grego. Segundo a tradição, no livro do Flávio Joséfo também, vou ter que acrescentar aqui na bibliografia, o livro do Flávio Joséfo diz que foram 72 sábios enviados, né? E eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, e segundo essa tradição, todos os 72 eles traduziram todas as palavras de uma forma tão especial que todas elas eram iguais, não houve nenhuma variação entre elas, né? Então é chamada a versão dos 70. E quando a Bíblia foi passada então para o grego, Elohim passou a ser Theos. E Theos para os gregos, ele era considerado o Deus da revelação. O Deus que revela o seu projeto, seus segredos, seus mistérios. Aqui há um texto de Atos 17, 23, onde nós vamos encontrar Deus como substantivo minúsculo, primeira letra inclusive aqui minúscula, e nós vamos encontrar aqui Deus como um substantivo próprio, com a primeira letra aqui também em maiúscula. E Paulo então ele estava em Atenas, hein? E ele quando passou ali pela cidade, ele viu que existiam vários altares e ele usou aquilo que ele viu para evangelizar e para mostrar o Deus da revelação que eles ainda não conheciam. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus, Tel, desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, o Deus Elohim, o Deus Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Essa é a revelação, né? O Deus que fez todas as coisas. Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens,
mas pela sua misericórdia hoje ele habita em nós, porque nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nossas vidas. Então, do grego, Theos, o Deus da revelação. Passando já para o Novo Testamento, Jesus, o anúncio, né, do nascimento de Jesus, e José aqui, o anjo aparece a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, que é o próximo nome que nós veremos, né? E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ali, o anjo, ele falou em qual língua com Maria. Os judeus naquela época, eles falavam que era a língua comum, vernácula, era o aramaico. Nas sinagogas se falava o hebraico. Mas muitos também sabiam falar o grego e o latim, eram poliglotas, né? Então, não temos certeza aqui, alguns dizem que falou em hebraico, né? Mas não temos certeza. Mas foi escrito em grego. E se foi escrito em grego, o seu nome é Jesus, aqui à esquerda. Uma coisa interessante, né? Da onde veio o J, né? Você não vai encontrar J nem no grego, nem no hebraico. Ainda que o I aqui é o iota, mas não J, e o iod, eles foram transformados, né, na nossa língua latina em J. Então, Jesus ficou Jesus, e aportuguesado para o português Brasil, Jesus. Então, ali, o nome Jesus, Jesus. Em hebraico, Yeshua. Vamos olhar um pouco mais sobre esses dois nomes, no grego e no hebraico. Jesus, Yeshua. Yeshua, em hebraico, significa salvação. E Jesus, que é Yeshua, que é salvação, e se é salvação, no grego então é soteria. Até uma disciplina teológica, soterologia, que é o estudo da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Sotero, né? Eu sempre faço uma pergunta, né? Quem nasce na capital da Bahia é o quê? Soteropolitano. Sotero, Salvador, né? Soteropolitano é quem nasce na cidade de Salvador, capital da Bahia, né? Então, Yeshua, salvação. E segundo aqui o dicionário, Yeshua, como salvação, redenção, vitória, bem-estar, libertação. Aqui é uma pequena diferença, né? Yeshua, temos a letra Yod, Shin, Vav e Ain. Yeshua com um acréscimo aqui da letra Rei. O de cima aqui, ele é masculino, e o de baixo é feminino. É uma variação, né? Então, o nome de Jesus, Yeshua. Então, ele é o Redentor, ele é aquele que venceu, que nos dá a vitória pelo sangue da cruz, é aquele que nos traz o bem-estar, nos torna inteiros, curados, sãos, sadios, e é aquele que proclama, né, a libertação aos cativos, como está lá em Isaías 61, que foi o texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga. E o interessante aqui, Yeshua, salvação, quando, já falei aqui sobre a Septuaginta, né? Quando foi traduzido para o grego, a palavra soteria, ela teve 7 significados ou 7 aplicações. No Velho Testamento, quando foi traduzido, até aqui o número 4, e os 5, 6 e 7 já é direto escrito no grego koiné no Novo Testamento. Então, soteria foi traduzido por segurança, Provérbios 11, 14. Soteria foi traduzido também por felicidade, Jó 30, 15. Livramento, Êxodo 14, 13. Vitória, Salmo 44, 4. Preservação,
Hebreus 11, 7. Saúde, Atos 27, 20 e 34. Salvação, né, no sentido de salvação messiânica, né, a salvação que Cristo veio e anunciou, e que por ele somos salvos, né, pela graça, por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pelo dom gratuito de Deus. Isaías 45, 17. Então, 7 significados da palavra soteria, ou aplicações que todas elas hoje nós podemos viver em nossas vidas quando nós aceitamos a Yeshua, o Salvador. Vou voltar aqui. Porque a palavra diz aqui, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, Yeshua, Salvador, é aquele que salva, mas ele salva dos pecados. Quando João Batista ele viu Jesus, Yeshua, o Salvador vindo, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se confessarmos os nossos pecados, de João, né? Lá na carta, lá no final do Novo Testamento, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele é aquele que veio para nos salvar e nos resgatou com o poder do seu sangue. Não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue. Então, Jesus, no grego, Yeshua, no hebraico, Yeshua, salvação. Salvação, na Bíblia do grega, né, sendo a Septuaginta ou o Novo Testamento, nós vamos encontrar, então, 7 aplicações da palavra salvação, que são operações do Senhor Jesus nas nossas vidas. E Espírito Santo. Em hebraico, Ruach HaKodesh, em grego, Pneuma, Agion ou Agion, aqui está no grego, aqui está no hebraico. O interessante é que o Espírito Santo ele tem vários símbolos, né? Nós chamamos de polissemia. Poli, muitos, né? Ou vários símbolos, né? Ele é a água. Você vai encontrar lá em João 7,37, no último dia da festa, Jesus pôs em pé, diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Em João capítulo 4 também, quando ele fala da mulher samaritana, ele fala que aquele que crê nele, né, o Espírito, né, ele geraria água que saltaria do nosso interior para a vida eterna. O Espírito Santo ele representa a unção, os sacerdotes, os reis, os profetas, eles eram ungidos, a unção. Representa a pomba. Aqui em João 1, 32, 33, né, João Batista viu o Espírito descendo na forma corpórea de uma pomba. O Salmo 133, verso 2, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e que vai até a orla dos vestidos. Né? Aqui tem uma mensagem muito interessante. Hein? Ele começa pela cabeça, vai até a orla, mostrando que todo o corpo ele é ungido. Todo o corpo aqui, igreja, corpo de Cristo. A unção ou o óleo, ele não é específico para uma liderança, mas ele é para todo o corpo, né? Ele desce, vai até a orla dos vestidos. Ele é o selo, Efésios 1, 13 e 14, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele é o fogo em várias passagens, eu deixei essa aqui de Atos 2, porque no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ouviu-se o som de um vento veemente. Aqui João 3, o Senhor Jesus fala com Nicodemos que o Espírito Santo ele é como o vento, e todo aquele que é nascido do Espírito Santo também é assim. Aqui em Atos 2 também foram vistas línguas de fogo, e também ouviu-se o som de um vento impetuoso ou um vento veemente. Ele é tipo do Espírito Santo. A carta aos Efésios diz para não nos enchermos ou não nos embriagarmos do vinho que a contenda, mas que possamos nos encher, né, do Espírito Santo. Ele também simboliza o cajado, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o Salmo 23, e o Consolador, ele é o Espírito Santo, e ele é também o penhor, né? O penhor, eu vou pegar aqui meu dicionário John Davids, para a gente ver aqui, ó. Penhor, quantia de dinheiro ou qualquer valor que se dá em garantia
de um negócio a realizar em tempo determinado. E o Espírito Santo, ele tem sido, né? Ele é o penhor dos crentes, no coração dos crentes. É o penhor que Deus dá como garantia da herança eterna. Outros textos, né, que corroboram, né? 2 Coríntios 1, 22 e Efésios 1, 13 e 14. Esse já está, né? 2 Coríntios também 5, 5. São textos que corroboram. E quando nós vemos no Novo Testamento, né, existe uma outra palavra também que ela diz respeito, né? Ela indica o Espírito Santo, aponta, fala sobre, né? Que é a palavra parácletos, ou paracletos, que ela pode ser usada na Bíblia como advogado, defensor, ajudante, intercessor, consolador, convencedor, que ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele é aquele que viria e estaria conosco, né? Como consolador, não nos deixaria órfãos, e ele é o revelador. Então, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, Ruach é vento ou espírito em hebraico, pneuma também é vento, espírito ou sopro, fôlego, né? Pneuma deu até origem no português da palavra pneu, né? Qualquer pneu que você vê, se ele está cheio de ar, né? Ou não, você consegue ver, né, a diferença, né? Ele está inflado, né? E nós somos assim, inflados, cheios do Espírito Santo. Então, no hebraico, ruach, vento ou espírito, pneuma, vento, sopro ou fôlego. Então, estamos encerrando. Falarmos um pouquinho aqui, falamos sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aqui eu extraí do livro Strong, meu irmão José que me deu de presente esse livro, né? Obrigado, né? Meu irmão sempre me presenteou com bons presentes, né? A primeira Bíblia que eu ganhei foi ele que me deu. Na natureza de Deus há 3 distinções eternas que se nos representam sobre a forma de pessoas. E essas 3 são iguais. Na natureza de Deus há 3 distinções eternas. Essa tripessoalidade, essa é uma palavra nova, eu descobri lendo esse livro. Tripessoalidade de Deus é uma verdade exclusiva da revelação. Ele é o Deus revelador. Ele se revela como Deus, como Filho, como Espírito Santo. Faz-se claramente, apesar de não formalmente conhecida no Novo Testamento, e podendo achar-se indicações dela no Velho Testamento. A doutrina da Trindade pode expressar-se nas seguintes 6 afirmações. Há na Escritura 3 que são reconhecidos como Deus. São pessoas. Pessoas. Porque têm atributos, têm vontade, se entristecem, choram. São pessoas. Nós vemos alguns, nós chamamos de antropoformismo. Antropos, homem. Formismo, forma. Que ele toma, às vezes, a forma de homem, aí já vai ser teofania, mas que também tem os mesmos, Deus usa, né, os mesmos sentimentos que nós sentimos para expressar também ao homem, na sua revelação, que eles são Deus, mas que eles sentem o que nós sentimos. Também, se falasse de coisas diferentes, mais elevadas, nós não entenderíamos, hein? Estes 3 são descritos de tal modo que somos compelidos a conhecê-los como pessoas distintas. Essa tripessoalidade na natureza divina não é pessoalmente econômica e temporal, mas imanente e eterna. Esta tripessoalidade não é trietrismo, não são 3 deuses, senão seria idolatria. Mas é trindade, 3 em 1. Pois, porquanto haja 3 pessoas, há apenas uma essência. Uma essência. As 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são
iguais. Muitos dizem, porque é pai, então é superior, o filho é inferior e o Espírito Santo ninguém sabe o que é. Não é assim. São 3 pessoas e são iguais. Inescrutável, embora autocontraditória, essa doutrina fornece a chave de todas as outras doutrinas. Muito combatida, mas nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esses 3 são um, concordam num. Jesus diz, eu e o Pai somos um. João é que fala, né? Os 3 testificam no céu, concordam na terra e operam assim, né? Para que a revelação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja revelada e conhecida por todos nós. Então, encerrando, aqui está a bibliografia, dicionário, cadê o John Davis? John Davis tem que botar aqui agora o que eu citei aqui. Não tá, tem que colocar mesmo, né? Que é a História dos Hebreus de Flávio Josefo, que ele fala da história aqui da Septuaginta. Vou colocar. Essa História dos Hebreus eu ganhei do pastor Militão. Aí. E no próximo episódio vamos falar um pouco sobre luz, lá em Gênesis, profeta, no Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, e apóstolos, livro de Atos também, lá no primeiro capítulo. Então, shalom, shalom, leitraot, a paz do Senhor. Qualquer dúvida, você volte o vídeo, pode deixar sua crítica, o que você entendeu ou não entendeu, para que eu também possa fazer aqui uma reflexão e dar um feedback. A paz do Senhor, tenham todos um bom dia.